Hoje nós vamos estudar a quarta carta escrita, dessa vez à igreja de Tiatira. Está aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Quando ele fala olhos semelhantes à chama de fogo, é porque o Senhor Deus vê tudo e Ele julga todas as coisas. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha, parece uma igreja assim, né? Perfeita, não é verdade? Mas tenho contra ti, opa, já começou, né? O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então a gente vê aqui uma grande repreensão que Deus traz a essa igreja que se deixou contaminar por um espírito maligno, porque muitas vezes a gente pensa que todos que estão dentro da casa de Deus, todos são irmãos, mas aqui a gente vê bem que uma mulher chamada Jezabel se dizia profetisa, ela ensinava e enganava os servos de Deus. Então nós precisamos ter esse zelo de não deixar que as pessoas sejam enganadas, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, entrem e nos tragam doutrinas que venham corromper a nossa vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado e beber da fonte, que é o Senhor Jesus, e através do Espírito Santo ter a revelação da Palavra de Deus, para que a gente não se contamine com histórias ruins, com pensamentos que são humanos. E as pessoas, duas frases que muitas vezes se usa: não tem nada a ver, deixa disso, tem problema nenhum. São frases que geralmente as pessoas que querem deturpar a palavra de Deus acabam trazendo. E são frases que infelizmente por trás têm engano. Aqui o missionário faz um comentário a respeito dessa igreja, né? Explicando que na história Tiatira correspondia ao cristianismo na Idade Média, 500 depois de Cristo, ao século 16 depois de Cristo. E nesse período a igreja se contaminou profundamente com a adoração a imagens, imoralidade e perversidades do clero contra os verdadeiros seguidores de Cristo. A congregação de Tiatira deturpou a genuína fé cristã, buscou o poder desse mundo e criou novas doutrinas. Entretanto, o Senhor Jesus instituiu a igreja a fim de dar continuidade à sua obra na terra. Aqui diz isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. E desse modo, a igreja deve preservar a sã doutrina e jamais se vender aos interesses temporais. E também ele fala a respeito do juízo de Deus àqueles que seguem esse espírito de Jezabel. João faz o uso do nome Jezabel para se referir à mulher que, dizendo-se profetiza, disseminava princípios demoníacos de seitas, religiões pagãs e moralidade na igreja de Tiatira. No Antigo Testamento, Jezabel ela era esposa de Acabe e ela promoveu a adoração a Baal em Israel, a outro Deus, tornando-se, portanto, emblema dos que incitam o povo à idolatria. Isso está descrito em 1 Reis, capítulo 16. Também no capítulo 18 e 2 Reis 9, 22. Caso Jezabel de Tiatira e seus seguidores não se arrependessem, seriam condenados por aquele que sonda as mentes e os corações. Ela seria acometida de uma doença, seus seguidores seriam atribulados e seus filhos mortos. Nas Escrituras, o termo adultério simboliza o desvio da adoração justa ao Senhor. Adorar ídolos é adulterar, trair o verdadeiro Deus, mas a fidelidade ao Senhor garante bênçãos ao vencedor. E é aqui o que ele diz, depois dessa grande repreensão, o versículo 24 diz: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer
e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Medite mais nessa passagem e vença em nome de Jesus.